Saudações, bem-vindos ao Primeiro Plano e hoje o meu 10º dia na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e o último dia da mostra. Eu consegui ver 3 filmes. Hoje estou à base do café, porque acordei mega cedo, fui dormir mega tarde subindo vídeo. Era pra eu ter visto 4 filmes hoje, mas por conta de trabalho eu acabei não conseguindo chegar a tempo no cinema pra ver o primeiro filme. Mas são coisas que acontecem, então vamos lá. Sem mais delongas, vamos aos filmes que eu assisti. E o primeiro filme foi um longa polonês chamado Satã Disse Dance. E esse filme vai acompanhar uma jovem escritora que é muito ligada nas redes sociais, tá sempre com o celular, tirando selfies, uma jovem bem vida louca. E o filme vai retratar um pouco da vida dessa jovem que gosta de sexo, gosta de drogas e rock and roll, assim, Só que o filme, ele vai contar isso de uma maneira bastante interessante e eu acho que é muito bem feita. A diretora, ela se utiliza de uma estética do Instagram para contar essa história. Então o formato da tela é quadrado, tipo do Instagram mesmo, e ela conta trechos. O filme começa falando, esse filme é um quebra-cabeça, ele não vai ser contado numa ordem linear. E eu acho que ele nem precisa, porque esse jeito que a diretora escolheu de contar essa história é muito interessante por conta disso. Porque vão ser retratos, momentos da vida dessa garota, momentos de 2 minutos geralmente, aí já corta, já é um outro momento. E a gente vai entender um pouco os traços e a personalidade dessa garota através de todos esses pequenos retratos. E essa garota, ela é bem vida louca mesmo, e eu achei interessante a maneira da diretora mostrar isso, não de uma maneira... Isso eu fui pro filme pensando, assim, falei, putz, esse filme eu meio que encaixei ele na minha programação. Sabe aqueles filmes que você encaixa na programação? Então, esse foi um deles. E eu fui achando que eu não ia gostar tanto, porque eu pensei que podia ser uma coisa meio pop, sabe? Aquela coisa super cortada, meio videoclipe, estilizada. Mas não, ela consegue mostrar essa garota de uma maneira muito real, quase documental, sem vangloriá-la ou maquiar muito aquilo que ela vive. É a garota no mundo real, no mundo dela, e é muito interessante, tem cenas muito interessantes. O filme, ele não é perfeito, ele alguns momentos se torna um pouco repetitivo, mas foi um filme que me surpreendeu, acho que porque eu não estava esperando nada, e ela acabou me surpreendendo por contar uma história de uma forma interessante e que, enfim, eu achei que foi um retrato muito rico e bastante profundo dessa personagem. A atriz que faz essa garota, eu achei ela muito boa, cheia de camadas, uma coisa meio autodestrutiva, sabe? De jovem autodestrutiva nas drogas, no sexo, nos relacionamentos, nas amizades. Então foi um filme que eu achei bem legal. Ele tem sim seus problemas, não é um filme imperdível, maravilhoso, mas eu achei ele interessante por conta disso e então eu achei que valeu a pena. O segundo filme que eu vi foi um longa... já esqueci. O segundo filme que eu vi foi um longa americano chamado Mobile Homes. E esse filme vai contar a história de uma mãe solteira que tem um filho de 8 anos, mais ou menos, e ela está namorando. Só que ela não tem dinheiro, ela não tem onde ficar, então ela, o namorado e o filho já estão acostumados a viver do jeito que dá. Vivendo quando consegue dormir em algum motel, dorme dentro do carro, para comer eles aplicam alguns golpes, então é uma vida meio assim. Só que a partir do momento que essa mãe descobre a existência de casas móveis, que são casas construídas e que, enfim, casas móveis, né? Ela vai tentar mudar um pouco a vida dela. Esse filme começou ruim, assim. Quando começou o filme eu falei, putz,
acho que vai ser bomba. Mas ele foi melhorando ao longo dele. O filme ele começa de uma maneira muito agitada, muito atropelada, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Os personagens, eles nos são apresentados de uma maneira muito rasa e superficial. Então a gente não consegue criar uma empatia com nenhum deles. Só acho que pelo menininho de 8 anos, mas eu acho que isso não é suficiente para segurar o espectador na história. Então, sei lá, a primeira meia hora tem diversas sequências que são clichês e que acho que por não ter criado logo de início essa empatia com os personagens, me afastou um pouco do filme e eu fiquei meio que duvidando de tudo aquilo que estava acontecendo. Sabe quando você não acredita naquilo que o diretor te propõe? Então, começa assim. Só que chega um determinado momento que o filme começa a ter uma passada um pouco mais lenta e se aprofundar um pouco mais na personagem da mãe. Então, a partir daí o filme começa a ser interessante e, enfim, acho que a partir desse momento que a cadência do filme diminui um pouco e a gente consegue se aprofundar um pouco mais, ver outras camadas dessa personagem, que ela não é só aquilo que estava sendo mostrado no começo, que era uma mãe louca que não tá nem aí pro filho e que é apaixonada pelo namorado e é inconsequente. E não, ela não é só isso. Então a gente vai entendendo um pouco mais da vida dela e a partir daí o filme começa a ganhar um pouco mais o espectador, pelo menos ele começou a me ganhar a partir daí e ele caminha para um bom final, um roteiro bem fechadinho, bem redondinho. Ele não é um filme excepcional, porque ele tem sim esses problemas que eu falei, mas no geral, assim, quando terminou eu falei, putz, bacana, gostei. Se o começo do filme fosse um pouquinho diferente, com certeza seria um filme que eu ia gostar muito. Mas eu gostei, achei ok, e é isso. E o terceiro filme que eu assisti foi um longa iraniano chamado Sem Data, Sem Assinatura. Esse longa estava muito falado na mostra, eu participo de um grupo no Facebook. Esse longa estava entre os mais votados, assim, com notas positivas. Eu estava aguardando muito esse filme, tanto é que eu tentei encaixar ele na minha programação de qualquer forma. Eu ia ver no primeiro dia, eu não consegui. Aí eu retirei ingresso para ver ele outro dia e foi um dia que o trabalho deu uma loucura, carro quebrou, sabe quando acontece tudo no mesmo dia? E eu não consegui ir na mostra nesse dia e consegui encaixá-lo para hoje e gostei do filme, mas eu não amei. E eu vou explicar o porquê. Bom, primeiro eu vou começar contando um pouco da história do filme. Ele vai contar a história de um médico legista que um dia está saindo do trabalho e acaba sofrendo um acidente. Ele acaba não atropelando, mas ele tromba com uma moto onde tem o pai com o filho e o filho dele acaba batendo a cabeça, mas aparentemente não é nada grave. Então ele dá um dinheiro pro pai do menino, fala: "Não, vão pro hospital, vocês têm que ver isso, não sei o quê". Mas o menino tá bem, assim, conversando, tá reclamando só de uma pequena dor na cabeça, e o pai vai embora. No dia seguinte ele tá no hospital, e ele tá lá no necrotério do hospital, e o assistente dele começa a ler os nomes dos corpos que chegaram e que ele vai precisar analisar, e entre os nomes está o nome do menino, que chegou durante a madrugada morto no hospital. E ele começa a surtar, fala: "Como assim? Deixa eu ver". E é de fato um menino que ele tinha trombado com o pai e tal na noite anterior. E ele começa a pirar, tipo, meu Deus, o que aconteceu com essa criança que tá morta hoje? Se sentir culpado e tudo isso. E aí o longa vai adentrar um pouco nessa investigação e nos detalhes do que aconteceu de fato. A premissa, ela é incrível, né? Você conta, você quer saber do filme e de fato ela é bem isso que eu contei pra vocês. E ela é contada dessa maneira, de uma maneira bastante crua. O filme já começa com ele, o médico legista, na estrada, já acontece o acidente e o filme já começa. Só que eu achei que sei lá, eu tava esperando uma coisa meio Asghar Farhad, como muita gente falou, e eu não achei que foi muito, porque ele consegue sim envolver o espectador, só que eu acho que a cadência do filme, eu não sei, ela não me prendeu e não me emocionou do jeito. Eu não tô falando emocionar de ficar chorando ou
emocionado no sentido de tocar. A trama em momento algum conseguiu me tocar de uma maneira muito potente. E eu acho que isso aconteceu por conta... E eu acho que eu senti um pouco falta de aprofundar mais nesses personagens, né? Por exemplo, o médico legista, a gente tem uma pequena ideia, assim, de quem que é esse personagem. Ele cuida de um senhor que aparentemente é o pai dele, que tá doente em casa, e ele paga uma enfermeira para cuidar durante o dia, que ele tá no trabalho. Só que eu achei que faltou um pouco mais de aprofundar nesse personagem. Eu achei que, por exemplo, o personagem do pai do menino que morre é muito mais interessante de assistir. Não sei se é por conta do ator, talvez um pouco, mas eu senti um pouco a falta de mais cenas com o pai da criança e também depois pensando, acho que a direção pegar um pouco mais pesado assim, né? No ritmo do filme, sabe? Acho que também isso tem um pouco de expectativa no meio, com certeza tem, porque muita gente falou, meu Deus, maravilhoso, melhor filme da mostra, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas como eu vi bastante filme, eu, sei lá, tava esperando bem mais e ele foi um pouco abaixo do que eu esperava. Não é um filme ruim de jeito nenhum, é um filme bem bom. O Irã vem produzindo filmes muito bons com essa temática do humano, das relações humanas e com tons imediatistas assim que me atraem muito. E esse filme, ele carrega assim, ele é um filme bom, não tô falando que o filme é ruim, mas acho que tiveram essas coisas que me afastaram um pouco dele e sei lá, mas acho que isso também tem muito a ver com expectativa, talvez. Eu acho que esse filme vai estrear no circuito, então aguardem porque vale a pena conferir. Então é isso. Esse foi meu 10º e último dia na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. No total, eu assistia 25 filmes. Vai começar a repescagem, eu não sei se eu vou conseguir ver algum filme da repescagem. Até tem alguns que são interessantes que eu não assisti. Vou tentar ver, mas não sei se eu vou conseguir. E também não sei se eu vou fazer vídeo sobre esses filmes aqui no primeiro plano. Porque, enfim, já foram 10 dias, 10 vídeos, 25 filmes falados aqui. De várias nacionalidades, francês, da Geórgia, Romênia, Estados Unidos... Putz, nem sei contar, que eu precisava ter feito uma listinha, mas não fiz porque eu acabei de chegar em casa para gravar esse vídeo aqui. E é isso, espero que vocês tenham gostado da cobertura aqui do primeiro plano da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Se você gostou, compartilhe aí com seus amigos que gostam de cinema e que frequentam a mostra. Escreve aqui nos comentários se você foi para a mostra, o que você viu de bom. E também se inscreva nas minhas redes sociais, lá eu conto as coisas que eu estou fazendo, não só de cinema, mas que eu estou lendo, escutando, coisas do tipo. E se você ainda não é inscrito aqui no YouTube, por favor se inscreva, porque eu preciso demais da ajuda de vocês para o canal crescer e para me incentivar a produzir conteúdo aqui. Foi uma maratona, eu nunca tinha feito uma maratona tão intensa, não de mostra, mas de gravação de vídeo, né? Por exemplo, mostra passada eu vi mais filme que nessa, mas eu não gravei tanto vídeo, então foi bem cansativo, mas eu gostei bastante da experiência e também escreve aqui nos comentários se você gostou de assistir, porque ano que vem provavelmente eu vou fazer a mesma coisa, porque apesar de cansativo, foi uma coisa que eu gostei bastante de fazer, de sair dos filmes, chegar aqui sem preparar vídeo, só com ideias na minha cabeça e contar pra vocês as minhas impressões, as primeiras impressões, né, dos filmes que eu vi. Então é isso, continue acompanhando aqui o primeiro plano e até mais.